Saúdo os irmãos com a graça e a paz, amém? Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias, a palavra de Deus, no livro de Cantares de Salomão. Nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 2. Vamos ler do verso 3 ao verso 7. Amém? Eu lerei. Peço que os irmãos olhem para o texto com bastante atenção, para que a gente possa ouvir a voz de Deus já na leitura da palavra do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és o nosso esposo, Senhor. Nós somos a Tua noiva. E o nosso desejo, ó Deus, neste diálogo amoroso que aqui estamos, ó Deus, nós queremos expressar o desejo que temos de ouvir a Tua voz, de sermos, ó Deus, abraçados pelo Senhor, de sentirmos, ó Deus, as Tuas mãos poderosas sobre nós. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz nesse instante, Pai. A Tua voz que é doce ao nosso paladar. A Tua voz, ó Deus, que é agradável, Senhor, que revigora as nossas vidas, que vivifica as nossas almas, Senhor. Por isso nós te pedimos que abençoe, Senhor, este momento. Que o Senhor santifique este instante, ó Deus, de modo que nós possamos ouvir a Tua voz. Abençoe e guarde, Senhor, os nossos esforços. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, enquanto o texto que nós meditamos na semana passada, a sessão anterior, desenrolava um diálogo amoroso entre o rei e a sulamita. Nós vimos isso no capítulo 1, verso 15, até o capítulo 2, verso 2. Um diálogo no qual o casal troca rápidos elogios. Eles trocam de forma rápida e um tanto quanto divertida esses elogios, esses galanteios. E alguns comentaristas chegam a dizer que aqui é a brincadeira dos apaixonados. A vez vai passando de um para o outro e com a posse da vez, eles começam a dizer coisas belas ao seu amado. Tanto a noiva quanto o noivo aqui. Essa brincadeira agradável de admiração mútua se desenrola nesses 5 versos que nós meditamos na semana passada. Nessa nova sessão, porém, nós encontramos algo completamente diferente, irmãos. Se por um lado o texto que vem antes é um diálogo, este texto aqui, por outro lado, é um monólogo. Aqui nós temos, irmãos, um monólogo e a sulamita é a única protagonista durante todo o restante do capítulo 2. Do verso 3 até o verso 17, o último verso, quem fala aqui, irmãos, é a sulamita. Apesar de o subtítulo que você pode encontrar aí bem no meio do verso 10, aí do capítulo 2, entre a parte B do verso 10 e o verso 14, apesar desse subtítulo atribuir o texto, a fala ao amado, o texto é claro em mostrar, irmãos, que na verdade a amada está recitando as palavras do seu amado. Confira comigo o verso 10, a primeira parte. A amada vem falando, e aí no verso 10 ela diz: o meu amado fala e me diz. 2 pontos. Então, irmãos, nós temos aqui essa próxima sessão, do verso 10, parte B, ao verso 14, como se ele estivesse entre aspas, como se fosse uma citação, e de fato é uma citação da amada. Então, quem fala durante todo o restante do capítulo 2 é a sulamita. Nós temos aqui o monólogo do amor. Se o texto anterior é o diálogo do amor, onde eles trocam palavras elogiosas, aqui nós temos essa longa fala da amada, onde ela começa também a bendizer
o seu amado. Ela está repetindo os elogios que ele em algum momento disse a ela, em algum momento dessa relação, naquela sessão que nós já destacamos. E nesse monólogo, meus irmãos, a Sulamita continua elogiando o rei, tanto em aspectos externos, a sua aparência física, quanto em aspectos internos, o seu caráter, a sua personalidade, quem ele é por dentro. E para ela, ele é lindo por dentro e por fora também. E essas declarações, irmãos, poéticas da amada aqui, como sempre, ela está impregnada de figuras de linguagens. Nós já vimos várias aqui. O amor deles é comparado com comida, com bebida, com animais, com flores, com perfumes. E aqui surge uma nova figura, irmãos. Surge a figura de uma árvore frondosa e frutífera. A Sulamita compara o seu amado a uma árvore que projeta uma grande sombra e também produz muitos frutos. E o cenário aqui nós percebemos que é o mesmo que nós fomos introduzidos desde o verso 12. Aquele cenário perfumado de um jardim, aquele cenário verdejante, continua aqui. E retomando aquilo que nós já falamos na semana passada, irmãos, nós percebemos com isso que o amor deles não está limitado aos lugares privados do palácio real. Eles não se amam apenas nos aposentos do rei, mas também ao ar livre, num ambiente que é privado, obviamente, mas mesmo assim eles exploram este novo cenário aqui e, ao que parece, o cenário é o mesmo que nós meditamos nas nossas últimas mensagens. Possivelmente nós temos aqui, irmãos, um bosque, uma floresta, um cenário bastante familiar para os dois personagens. Para a Sulamita, que era uma camponesa, e também para o rei, que apesar de ser rei e ser rico, ele era também um pastor de ovelhas. Então eles se identificam aqui nesse cenário verdejante, agradável, que de certa forma nos lembra até mesmo o Jardim do Éden. É nesse ambiente agradável que o monólogo da Sulamita se desenrola, acrescentando mais uma camada de significado a este poema inspirado de amor. Irmãos, nós vimos aqui que no início do capítulo 2 aconteceu algo bastante impressionante. A Sulamita, no verso 1, ela faz uma descrição um tanto autodepreciativa. Ela não está se elogiando, ela está se menosprezando no verso 1 deste mesmo capítulo, quando ela diz que ela é o lírio dos vales. Ela diz: eu sou como uma vegetação natural, eu sou uma planta selvagem, uma planta comum, corriqueira, um lírio entre muitos outros lírios. E o amado, irmãos, cheio de ternura e com muita inteligência, ele toma essa fala dela autodepreciativa e converte em um elogio. É como se ele dissesse: você pode até ser um lírio entre muitos outros lírios, mas para mim, aos meus olhos, você é como um lírio entre os espinhos. As outras mulheres, ele faz questão de mostrar que este é um comparativo com as outras mulheres. Final do verso 12, ele diz que ela é um lírio entre os espinhos, ela é a sua querida entre as donzelas. Então ele faz questão de mostrar a exclusividade que ela tinha aos seus olhos. E agora, irmãos, ela responde. Apesar de termos aqui um monólogo, esse texto que nós estamos meditando hoje ainda está relacionado ao diálogo deles nos 5 versos anteriores. E aqui, irmãos, ela elogia o seu amado mais uma vez. E ela traz mais uma comparação. Ela diz que ele é como uma macieira fértil, viçosa, verdejante. Ele é aromático como uma macieira. E ele se destaca, porque ele é uma macieira num bosque, numa floresta de árvores comuns, de árvores que não produzem nada além de folhas. Ele é uma árvore frutífera. O poema, mais uma vez, sublinha, irmãos, a exclusividade que o rei tem para a Sulamita, como nós vimos em praticamente todos os versos que nós já meditamos até aqui. Nos versos 3 a 6, a Sulamita elogia o amado, e ela parece buscar aqui, irmãos, algumas coisas que para a época eram consideradas afrodisíacas, coisas que despertavam sentimentos, desejos eróticos. Talvez pareça estranho, porque na nossa cultura nós não vemos esse tipo de coisa, mas para a época, as coisas que ela cita aqui, os elementos que ela menciona aqui, parece despertar o desejo dela de ser amada pelo seu amado. Já no verso 7, irmãos, nós temos algo diferente. Aparece aqui um verso que é como um refrão no livro de Cântico dos Cânticos. Vai aparecer no capítulo 3, verso 5, e lá no final, capítulo 8, verso 4, este refrão,
onde ela conclama as filhas de Jerusalém, que são testemunhas dessa relação, a fazer um juramento de não despertar o amor de forma precoce. Amados, nós lemos esses 5 versos aqui e fomos introduzidos na primeira parte desse monólogo da Sulamita. Esse monólogo que aborda, nesse primeiro momento, a questão da proteção e do deleite que a amada encontra sob as sombras do seu amado, que é essa árvore frondosa. O texto vai destacar isso, irmãos, e nós vamos meditar nesses versos a partir de agora, observando de forma breve cada um deles. Olhando para o verso 3, irmãos, nós vemos que pela segunda vez a Sulamita fala do rei como sendo único. Esses comparativos têm a intenção de mostrar que eles são diferenciados aos olhos do seu amado. Eles são diferenciados, são exclusivos se comparado aos outros homens, às outras mulheres. Verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Agora, tal é o meu amado entre os jovens. O comparativo aqui, irmãos, é claro, ele é único aos olhos dela. Ela não olha para outro homem, ela não se interessa por outro jovem, ela só tem olhos para o seu amado. E ela o compara a essa macieira bem no meio de uma floresta. Essa analogia, irmãos, ela é bastante interessante, porque o restante das árvores do bosque, que são comuns, representam os outros homens aos olhos da Sulamita. Eles parecem ordinários, corriqueiros, simples, não oferecem nada. E o seu amado se destaca entre eles. Ou seja, irmãos, as árvores do bosque só davam folhas. O seu amado não. Ele dava para ela frutos, frutos que eram agradáveis, frutos que sustentavam a sua ânsia, a sua sede, a sua expectativa, que ela expressa aqui desde o início do Cântico dos Cânticos, irmãos. No capítulo 1, verso 2. A palavra hebraica para macieira, alguns estudiosos explicam, irmãos, que poderia ser traduzido como outras plantas, outras árvores. Poderia ser traduzido como pé de maçãs, que é o caso aqui, mas também podia ser um pé de damascos, de marmelo, e até mesmo um pé de laranja. E há quem defenda que seja mesmo o pé de laranja, porque a ideia aqui é de uma árvore que cria uma sombra, que tem um fruto e que também é bastante perfumada, o seu cheiro é percebido com facilidade. Mas, irmãos, nós não sabemos se de fato era uma macieira ou não. Há quem defenda com muita ênfase que não é. Há quem defenda que sequer há evidências claras de que as maçãs eram cultivadas neste período e nesta época, nesta região do Oriente Médio. Porém, irmãos, o fato de nós não sabermos que árvore é essa também não nos impede de perceber aqui o elogio que ela faz. Não impede, irmãos, de nós percebermos qual é a intenção dela ao compará-lo a essa árvore frutífera. Ele é mencionado aqui, irmãos, como essa árvore que projeta uma grande sombra e cujo fruto é agradável. Verso 3 ainda. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. É interessante isso, irmãos, porque a Sulamita sofreu muito. Lembremos aqui, irmãos, do que nós vimos lá no capítulo 1, versos 5 e 6. A Sulamita foi oprimida. Ela foi castigada pelos seus irmãos. Ela trabalhou no sol escaldante do Oriente Médio. E agora ela pode ter uma sombra sobre ela. Ela agora, irmãos, não sofre mais debaixo do sol. Agora ela repousa sob as sombras de quem ela ama. E ela se desfruta, ela se deleita no fruto que ele é para ela. E ela não apenas olha para essa árvore, ela não apenas deseja essa árvore, ela se põe debaixo dela e é acolhida pelos seus ramos, pelas suas folhas e sustentada pelos seus frutos. No verso 4, irmãos, a Sulamita admira o seu amado pelo fato do amor dele por ela ser algo público. Não era um namoro proibido, escondido, secreto, privado, não. Ela o admira porque ele fazia questão de mostrar para todo mundo o quanto ele a amava. Ele faz questão de mostrar isso. Ele tem orgulho de estar com ela. Ele queria que todo mundo soubesse da paixão que ele tem pela Sulamita. Por isso, irmãos, sabe o que ele faz? Ele pega a sua amada e leva até a sala real de banquetes, como uma convidada de honra, como uma convidada de destaque, uma pessoa especial neste banquete público.
A palavra sala do banquete, irmãos, dizem os estudiosos que ela só da forma como ela aparece no original neste texto, ela só aparece aqui, em toda a Bíblia. E ela significa literalmente casa do vinho, que pode significar duas coisas. Pode significar a vinha, onde a uva era produzida, o vinho era produzido, ou pode significar também, irmãos, o lugar onde ele era servido, uma sala, talvez no palácio, uma sala de banquetes. E, independente, irmãos, da interpretação aqui, ambos os lugares são públicos. E combina com o que com o que ela diz na segunda frase do verso 4. Quando ela diz que neste lugar público, o seu amor, o seu amado, o rei, ele levanta um estandarte, uma bandeira. E erguendo essa bandeira, ele coloca sobre ela. E essa bandeira é um símbolo do amor que ele tem por ela. Essa figura, irmãos, ela é bastante interessante. E se nós cruzarmos o que esse texto diz com outras passagens da Bíblia, por exemplo, o que aparece lá em Números, em vários versos do capítulo 2, em vários versos do capítulo 10 também, nós vamos ver, irmãos, que o estandarte, a bandeira, era usada pelo povo de Israel para reunir e identificar as tribos. Era um símbolo bastante emblemático. Era como o que a gente entende hoje por brasões de famílias, de sobrenomes. Funcionava mais ou menos dessa forma. Um estandarte também, irmãos, era usado nas guerras, para mostrar o lugar onde o batalhão, o exército do povo de Israel deveria se congregar em meio às batalhas. Indicava, irmãos, a posse de algum lugar, a conquista de alguma cidade. Por vezes era colocado no muro, identificando a sua lealdade àquele lugar, a proteção que o povo de Deus traria para aquele lugar e a conquista, de fato, daquele território. A ideia aqui, então, irmãos, é que a sulamita se sente lisonjeada e ela enaltece o seu amado porque ele trata ela como a sua amada, de fato, como a sua propriedade, algo que ele tem a obrigação de cuidar, de proteger, de sustentar. Isso fica claro, irmãos, na sequência do texto, onde ela vai pedir isso a ele. Ela vai exigir dele esse cuidado, essa proteção, essa manutenção. Nos versos 5 e 6, a sulamita está desfalecendo. Ela está agora, irmãos, quase desmaiando. E ela clama ao seu amado por sustento, um sustento que somente ele poderia lhe dar. Não sabemos se aqui ela está pedindo comida, literalmente, para matar a sua fome, ou se ela simplesmente está falando aqui de forma figurativa a presença sustentadora do seu amado. Eu creio, irmãos, que seja o segundo caso, que ela não está pedindo por comida, porque ela está falando aqui de um desejo que somente o seu amado poderia saciar. E alguns comentaristas, irmãos, vão dizer que essa palavra passas, aí do verso 5, tem a ver com bolo de passas. Uma palavra bastante comum na Bíblia, aparece inclusive no livro de Oséias, que nós lemos aqui hoje, aparece 4 vezes no Antigo Testamento, e elas sempre aparecem em textos associados ou a cultos, festas religiosas, ou às vezes como um elemento erótico, como um elemento afrodisíaco. Então, irmãos, ela está aqui clamando a ele que ele sustente a sua carência, que ele sacie a sua sede de ser amada por ele. E o desejo da sulamita, irmãos, talvez no verso 6 fique mais claro quando ela explica um pouco mais como isso se dá, como esse sustento, como esse conforto acontece na prática. Ela diz: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. E aí, irmãos, há muitas divergências sobre o que significa esse verso, que vai reaparecer lá na frente. Há quem veja aqui, irmãos, as preliminares de uma relação íntima do casal. Há quem veja aqui simplesmente um abraço no qual ele puxa a amada para si, um abraço amoroso, um abraço aconchegante desse casal que está junto neste ambiente floral. E há quem veja aqui, irmãos, até mesmo uma dança. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, na valsa, nós conseguimos ver aqui algo que parece, de fato, um passo de uma dança. Né? A sua mão esquerda sobre a sua cabeça e a direita abraçando a moça, talvez seja. Mas, irmãos, se nós tomarmos esse texto como um simples abraço que seja, nós já vamos ver ele, nós já vamos entendê-lo de forma coerente com o que ela diz sobre ele no verso 3. Ele é uma árvore frondosa. Os seus ramos, as suas folhagens cobrem ela, abraçam ela, e ela se sente protegida nos braços
do seu amado. E aí a sessão termina, irmãos, no verso 7, um pouco diferente do que nós vemos nos 4 primeiros versos até aqui. Ela convoca as ouvintes, aquelas que são testemunhas dessa relação amorosa, as filhas de Jerusalém, que vem acompanhando desde o início e que acompanha esse casal até o final do livro, e convoca elas para fazer um juramento. E aí esse verbo inicial, conjuro-vos, mostra, irmãos, a Sulamita insistindo algo aqui, rogando às filhas de Jerusalém. Ela diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis. Perceba a ênfase, a repetição nas palavras aqui. Não desperteis o amor até que este o queira. A Sulamita destaca, irmãos, a importância de se manter pura, de ter paciência, de confiar nos planos de Deus, de não dar vazão a um sentimento que é bom, que foi Deus quem colocou em nós, antes da hora, de forma precoce. Irmãos, aqui nós temos uma lição que nós, já abrindo um parênteses e fazendo uma aplicação para nós, aqui nós temos uma lição, irmãos, que nós já custamos de entender. A lição, irmãos, de que nós, principalmente os mais jovens e mais ainda os solteiros, de não despertar o amor antes do tempo apropriado. O próprio Salomão, em Eclesiastes 3:1, nos diz que há tempo determinado para todas as coisas. Se tem algo, irmãos, que acontece muito hoje em dia, é o contrário do que esse verso nos ensina. As pessoas hoje, irmãos, enfrentam desafios que não deveriam estar enfrentando. Lidam com dificuldades que ainda não deveriam estar lidando, porque buscam despertar um sentimento, um impulso natural que a nossa natureza tem, é verdade, mas que ainda não é o momento adequado. A Sulamita conclama as filhas de Jerusalém a entenderem que há um momento em que ainda esse desejo ainda não deve ser concretizado. Amados, em termos de relacionamento conjugal, esse texto nos ensina algumas coisas. Perceba que a Sulamita ela se sentia protegida por ele, não é? Ela está debaixo da sua sombra, e essa ideia de sombra comunica a ideia de proteção. Pense, por exemplo, no verso 1 do Salmo 91, aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Então essa ideia de descanso, de proteção, tem a ver com sombra em toda a Escritura. Então aqui ela está protegida. Ela que sofreu bastante, que trabalhou no sol, capítulo 1, verso 6, agora goza do descanso e da proteção nos braços do seu amado. Irmãos, é isso que um esposo deve ser para sua esposa. É isso que a esposa deve buscar e encontrar no seu amado. Descanso, proteção, provisão, prazer, deleite. Será que nós, homens casados, temos sido para nossas esposas este lugar seguro, este ambiente agradável? Ou será que as nossas esposas ainda se sentem vulneráveis, desprotegidas, vivendo debaixo das influências deste mundo caído, vivendo debaixo das influências dessa vida debaixo do sol? Que nós possamos ser, com a ajuda de Deus, como uma árvore frondosa e frutífera para as mulheres que Deus nos deu, e que as esposas possam confiar que há todos esses atributos no seu esposo, e se não há, clame a Deus para que ele seja assim, para que nele você possa descansar e se sentir protegida, porque não há outra árvore que você possa repousar sob ela. As outras árvores só dão folhas. A única árvore que dá fruto que é doce ao seu paladar, é o do seu marido. Segundo, irmãos, eles haviam cultivado um relacionamento no qual permitia um conhecimento bastante profundo e íntimo entre eles. E nós batemos nessa tecla aqui em praticamente todas as mensagens, irmãos. O texto fala com ênfase de uma intimidade que é insuperável nas relações humanas. Nenhuma relação humana se compara, irmãos, à relação entre marido e mulher. Deus não nos chama para vivermos para sempre com outras pessoas, senão com as nossas mulheres. Você não se torna uma só carne com seus filhos. Você não se torna uma só carne com seus pais, com seus amigos, parentes e irmãos da igreja. Você se torna uma só carne com o seu marido. Jesus Cristo disse, já não são mais dois, agora são um. E o que Deus uniu, não separe o homem. A intimidade do casal, irmãos, ela é evidenciada aqui através de algo experimental. Ela diz que o fruto dele é doce ao paladar.
E aí, irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse conhecimento que eles têm um do outro é sensorial, é prático, é físico. Irmãos, as relações íntimas de um casal, você sabe do que eu estou falando, não é? Você entende, você está pensando nisso, né? Tá, mas não pensa muito não, que você está na igreja, tá certo? Esse conhecimento deles vem de um contato físico, íntimo. Irmãos, é curioso que a Bíblia trate as relações íntimas entre marido e mulher. Muitas vezes, pelo menos na nossa tradução, nós temos a palavra conhecer, né? É interessante, é curioso isso. Adão conheceu a Eva e esta concebeu e deu à luz a Caim, Abel, Sete, enfim. Então, irmãos, quanto mais intimidade, quanto mais contato físico, quanto mais relações amorosas no casamento, é óbvio, entre homem e mulher, é óbvio, dentro dos padrões que Deus estabeleceu, obviamente, mais conhecimento se tem, irmãos, um do outro. Conhecimento que é muito mais profundo do que das conversas, do tempo vivido junto, das experiências, das viagens, do que seja. Esse conhecimento, irmãos, ele é profundo. Então, quanto mais intimidade, melhor nós possamos, irmãos, comer desse fruto agradável que Deus nos deu através do nosso cônjuge. E terceiro, irmãos, a amada aprecia o fato de o rei permitir que as outras pessoas observem o amor que ele tem por ela. Assim como o estandarte era facilmente visto pelas tropas que marchavam nas batalhas, o amor dele era facilmente testemunhado por qualquer pessoa. Se tem uma lição que nós casados podemos ensinar para os nossos filhos, é o quanto nós amamos a pessoa que Deus nos deu. Irmãos, casados, que têm filhos, se tem uma lição preciosa que você pode ensinar aos seus filhos, é o quanto você ama a mãe deles. Minhas irmãs casadas, que são mães, se tem uma lição preciosa que você pode ensinar aos seus filhos, é o quanto você ama. Demonstre isso com prática, com ações, com gestos, o quanto você ama o pai deles. As pessoas precisam ver, os nossos filhos precisam ver, nossos irmãos precisam ver o quanto nós amamos a pessoa que Deus nos deu e amamos apenas ela, apenas ele e mais ninguém. Os outros são como espinhos, são como árvores comuns. Somente a pessoa que Deus nos deu deve ser vista por nós dessa forma. Irmãos, essas três qualidades, proteção pelo amado, intimidade com ele e demonstrações visíveis de amor, são fatores cruciais para um relacionamento amoroso, estável, duradouro. E mais do que isso, irmãos. Essas virtudes apontam para uma realidade espiritual. Elas são reflexos da união espiritual, mística, que nós temos com o nosso noivo. Nós, enquanto igreja, a noiva de Cristo, que é o nosso noivo. Como a sulamita, irmãos, que se refugia sob as sombras de quem ela ama. Ou seja, assim como ela encontra segurança e se alimenta nos braços dele, assim também nós encontramos refúgio, proteção nos braços do nosso noivo, que é Cristo. Nele, irmãos, nós encontramos o alimento que sacia a nossa fome. Nele, irmãos, nós encontramos o descanso que a nossa alma precisa. Ele mata a nossa fome e a nossa sede espiritual. Jesus Cristo mesmo diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós nos alimentamos de Cristo, nós nos repousamos nele, nós estamos ligados a ele, que também é comparado a uma árvore no Novo Testamento. Ele mesmo diz que ele é a videira verdadeira. O conhecimento íntimo do casal, irmãos, que aqui é expresso no paladar, neste contato físico, nessa experiência sensorial, no paladar, nos aromas, na beleza que ela contempla, encontra eco também no Novo Testamento, onde Jesus é identificado como aquele que sacia a nossa fome. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Nós precisamos, irmãos, nos alimentar dele. Neste mesmo capítulo de João, ele diz que quem não come da carne dele e não bebe do seu sangue não está no reino de Deus, não faz parte do reino dos céus. Irmãos, nós podemos aqui talvez pensar na Santa Ceia, né, onde nós nos alimentamos de Cristo e nos lembramos do sacrifício dele por nós. E nisso, irmãos, nós temos mais intimidade com o noivo.
Intimidade, irmãos, através de uma experiência sensorial. A intimidade com Cristo, irmãos, sacia a nossa fome, sacia a sede da nossa alma. A imagem do amor do Rei, amados, sendo representado aqui através de um estandarte, um banner, uma bandeira, é impressionante, como nós vimos. Mas ainda mais impressionante é o estandarte de Deus sobre nós. Deus nos ama e o seu amor também tem uma bandeira, um símbolo, um emblema que está sobre nós, ainda mais belo, infinitamente superior a este do Rei em relação à sua amada. O símbolo do amor de Deus por nós, amados, é a cruz do Calvário. Na cruz, Deus levantou o seu Filho, assim como o Rei levanta esse estandarte sobre a sua amada. Paulo nos diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como a Sulamita, irmãos, encontrava segurança e ela se sentia exclusiva sob o estandarte do Rei, nós encontramos salvação e redenção sob a cruz de Cristo. Quando estamos aos pés da cruz, o estandarte supremo do amor. Que nós, irmãos, possamos nos alimentar de Cristo, repousar sob a sua sombra, que nós possamos, irmãos, conhecê-lo intimamente e enxergar o amor de Deus na pessoa de Cristo sobre nós. E se porventura há alguém aqui que ainda não conhece esse amor, que ainda vive sob o sol, você precisa urgentemente atender a este convite de Cristo. Vinde a mim todos. Você possa ouvir e certamente você encontrará o alimento que você precisa, a vida, o descanso, o desfrute que você necessita para você viver bem, não apenas aqui nessa vida, mas na eternidade. Que Deus nos abençoe e aplique as suas palavras em nossos corações. Amém?